Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo, sejam bem-vindos a este canal. Se você não me conhece, meu nome é Gustavo e hoje nós vamos falar sobre bioética, um tema extremamente importante e você vai entender o porquê, tá? Eu vou tentar assim ser o mais objetivo, menos complexo possível que às vezes esse tema possa parecer, para que você possa entender de uma vez por todas sobre esse tema, tá? Então aproveita para se inscrever no canal, não vai custar nada para você e vai me ajudar bastante aqui no nosso crescimento deste canal, beleza? Então vamos falar sobre bioética. O que é bioética, tá? Pelo próprio nome, a gente está falando sobre ética. Ética relacionada, né, dentro do contexto da saúde e da vida. Então, principalmente para quem estuda para concurso relacionado à área da saúde pública, vai ver este tema, né, bioética, porque ele está muito inserido, né, ele é um tema que a gente precisa falar nesses tempos atuais. Por quê, gente? Nós estamos avançando cada vez mais na tecnologia, na modernização, no trato dos pacientes, no contexto da saúde pública, no contexto da medicina, mas até que ponto? Qual é o limite? Estamos ferindo algum tipo de barreira? E é este o ponto. Por quê? A ética, por exemplo, em outros contextos, ela tem uma coisa muito mais palpável. Por quê? Ela já foi muito mais amplamente difundida. Um exemplo de uma ética no serviço profissional é você atender bem as pessoas, tá? Mas aqui é um pouco mais profundo, é um pouco mais novo, né? Então, a ética dentro, né, daqui da parte da biomedicina e da biologia. Até que ponto nós estamos ferindo os princípios morais ou não, tá? Então, aqui eu quero passar para você alguns princípios que estão relacionados à bioética, tá? E que ajudam aqui a gente entender quais são os limites que podem ou não podem ser passados, tá? Mas se são limites, normalmente a gente não pode passar, beleza? Este termo, né, bioética, ele já foi feito, né, a primeira vez que foi utilizado foi em 1971, então é um termo que não é novo, né, muito novo, pela história da humanidade, mas já foi um pouquinho mais de tempo, vai um pouco mais de 50 anos, tá? Ele foi feito pelo bioquímico, vou ver se eu consigo pronunciar para você, Van Rensselaer Potter. Do Harry Potter, não, mentira. Harry Potter só para você ficar fácil para você, tá? Então, Van Rensselaer Potter, tá? E aqui nós temos alguns princípios que estão relacionados à bioética. E eu quero passar para você aqui, que é o conteúdo em si, tá? Então, toda vez que a gente for falar de bioética, a gente tem que falar sobre autonomia, o princípio da autonomia. Por quê, gente? Porque nós temos que ter respeito à autonomia dos indivíduos, reconhecendo a sua capacidade de tomar decisões informadas sobre a sua própria saúde e tratamento, tá? A pessoa, ela tem o direito de escolher qual é a melhor coisa para ela, tá? Embora tenha N possibilidades, N situações que a modernidade, a tecnologia podem ofertar, nós temos que respeitar a autonomia da pessoa. Outra coisa, outro princípio, é o princípio da beneficência, que é o quê? A busca, né, pelo benefício e o bem-estar dos pacientes, né, que é assegurando que as práticas médicas e de pesquisa proporcionem, na verdade, resultados positivos. Porque se proporcionar resultados negativos, ele já está ferindo a bioética, tá? A maleficência. O que é esse princípio? É o princípio de não causar dano, tá? Os profissionais de saúde e pesquisadores têm a responsabilidade de evitar causar danos desnecessários aos pacientes ou aos participantes das pesquisas. E aí que entra um outro ponto, né? Às vezes a gente acha, né, que isso está só relacionado aos profissionais de saúde, mas também aos participantes de pesquisas. Por quê? Se à medida que está avançando a tecnologia, nós precisamos aqui de material, né, de pesquisa para entender quais são as consequências de determinada tecnologia, de determinado medicamento, enfim. Mas para isso você tem que buscar o princípio de não causar dano, tá? Que é o da não maleficência. Tá, outra coisa que aí é bem genérico, mas
muito forte dentro da parte de ética, que é o princípio da justiça, que é garantir a equidade na distribuição de benefícios e riscos relacionados à pesquisa e aos cuidados da saúde. Isso inclui considerações sobre o acesso igualitário a tratamento e participação em estudos. Ou seja, sabe aquelas pessoas mais desafortunadas que não têm acesso a determinada coisa? É buscar com que essas pessoas possam ter acesso. Isso é dar justiça, tá? Se aquela determinada pesquisa for exclusivamente para beneficiar determinado grupo e excluir os demais, ela está ferindo a bioética, ela está ferindo um princípio dela, que é o princípio da justiça, tá? Outra coisa, confidencialidade, né? Proteger a privacidade dos pacientes e a confidencialidade das informações médicas. Por quê? Nesse mundo nosso muito moderno, com ampla divulgação de informações e amplo acesso a dados, alguns dados são extremamente sensíveis e você tem que tomar cuidado na hora do tato de espalhar sem querer, ou com querer, né, na maldade, mas tem que evitar isso. Por quê? Espalhar a confidencialidade de uma informação de um paciente fere a bioética, tá? Dignidade, que é respeitar a dignidade intrínseca de cada indivíduo, independente de suas condições de saúde ou características. Por exemplo, às vezes você está fazendo uma pesquisa e você fala, ih, esse cara foi pro beleléu, já era. Aí você fala para um amigo que nem sabe disso aí ou espalha para todo mundo. Gente, tá ferindo o princípio da dignidade da pessoa, tá? Então, tá ferindo a bioética. Você tá entendendo a linha de raciocínio de como que um assunto está relacionado a outro, tá? Vamos lá, tem mais alguns aqui, tem mais 3, então fica comigo que eu prometo que vou ser bem rápido, tá? E vou ser bem explicativo em relação ao tema, tá? Que é o princípio da integridade científica, que é promover a honestidade e a integridade nas práticas de pesquisa, evitando a fabricação ou falsificação ou plágio de dados, né? Muito relacionado à dignidade e confidencialidade. Outra coisa, meio ambiente, né? Considerar os impactos ambientais das práticas biomédicas, especialmente no contexto da biotecnologia e manipulação genética. Gente, nós estamos vivendo um tempo diferente, isso é fato, né? Os impactos ambientais são maiores, né? É perceptível. Até aquelas pessoas que eram descrentes relacionadas ao tempo sabem que está muito mais quente, por exemplo, né? Tá muito diferente o tempo. Isso está muito relacionado à tecnologia causando danos ao meio ambiente. E nós precisamos que essa tecnologia ela faça o contrário, né? Que ela cause menos danos ao meio ambiente, para que a gente possa ter um meio ambiente adequado. Então, quando você cria alguma coisa, alguma tecnologia, alguma parte da biomedicina, um medicamento que contribui para o meio ambiente, ou melhor, não danifica o meio ambiente, é um princípio que está sendo priorizado aqui, preconizado em relação à bioética, tá? Outra coisa, biotecnologia e manipulação genética, né, que é avaliar de maneira ética os desenvolvimentos e aplicações da biotecnologia, incluindo questões relacionadas à engenharia genética, clonagem e terapia gênica, né? Clonagem foi um tema muito forte, muito difundido nos anos 2000. Depois aqui deu uma diminuída, né? Estamos passando do limite, ou seja, as pessoas conseguem perceber, até mesmo meio que é um recurso natural, né, do ser humano, passar, aqui já está passando do limite, né? Já estamos fugindo um pouquinho dessa seara, né? Principalmente na parte de clonagem. Então, a engenharia genética, ela pode ser muito benéfica, mas a gente tem que seguir aqui qual é o limite, né? Qual é o ponto que vai avançar. Vamos avançar, mas sem ferir os direitos das outras pessoas, sem ferir a ética das outras pessoas, tá? E aí essa é uma parte genérica que está tudo relacionado aos outros temas, tá? Então, autonomia é um princípio, beneficência, outro princípio da não maleficência, justiça, confidencialidade, dignidade, integridade científica, meio ambiente e biotecnologia e manipulação genética. Bom, passei o grosso para você, tá? De uma forma bem completa, bem objetiva, que com certeza vai ser muito importante. Agora você entende, pelo menos aí, uma base do que é a bioética. Claro, cabe muitas outras discussões, cabe outras formas de a gente divulgar, mas aqui é o essencial, sem muita firulagem, tá bom? Bom, se você tem algum comentário, comente aqui, vou ter o prazer em te responder sobre o que você acha sobre isso. Pode dar sua opinião,
enfim, como conversar um pouquinho mais, ou, enfim, a ampliar mais o conteúdo, fazer alguns apontamentos também que vão ser sempre muito bem-vindos, tá? Muito obrigado pela atenção, até mais, tchau, tchau!